Glória a Deus. Querido, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus por meio do poder de Deus que habita em você. A Bíblia fala assim, né? Romanos 8 diz assim, que quem não tem o Espírito Santo não é de Deus, não pertence a Deus. E fala mais, fala assim, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são os filhos de Deus. Diga comigo, guiado pelo Espírito Santo. Então não é só ter o Espírito Santo, o Espírito Santo vem, querido, por causa de Jesus. Diga comigo, o Espírito Santo vem por causa de Jesus. Mas quando eu tenho o Espírito Santo e começo a ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo, aí, querido, eu me torno filho de Deus, porque eu estou assumindo a minha posição. Diga comigo, as pessoas, se não assumirem, não são filhos de Deus. Tem que assumir a posição de filho. Tudo que Deus tem para você, querido, se você não assumir, você não tem. Isso que eu quero que você entenda hoje. Você precisa assumir. Não adianta você, querido, receber, eu vou ministrar agora sobre unção. Unção. Mas a unção, querido, ela tem o antes e tem o depois da unção. Para que você entenda, querido, sobre unção, a unção, querido, o que ela é? A unção é uma capacitação que vem depois de uma palavra. Então Deus tinha um propósito para Davi e falou assim, Davi, vai lá Samuel e unge Davi como rei. Então Deus tinha um propósito e Deus ungiu para esse propósito. Você recebe, querida, agora uma promessa de Deus. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo. Tu e tua casa. Ou você crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas para receber essa salvação, vai precisar receber diga comigo, uma unção. Então, se você recebeu o Espírito Santo, você é salvo. Por quê? Porque você creu em Jesus e o Espírito Santo foi imputado em você, querido, como uma capacitação para a salvação. Diga comigo, para a salvação, eu recebi o Espírito Santo pelo sacrifício de Jesus. Diga, mas se eu não assumir, a unção não está cumprindo o seu propósito. Então deixa eu te explicar aqui o que é a unção. A unção é assim, vamos supor, você é um carro. O carro é você. A unção é gasolina. A gasolina. E a sua atitude, que a Bíblia chama de fé, o teu posicionamento, que você é salvo por meio da fé, é a sua posição. Eu assumo a minha responsabilidade, a minha posição. É você dar partida e sair andando com o carro. Agora, quando você é salvo, você vai andar pela fé. Pela fé, o que é? É a atitude tua. Quando eu venho na igreja, é um ato de fé. Quando eu paro de pecar, é outro ato de fé. Quando eu obedeço a Deus em alguma coisa, é um ato de fé. Então, essa fé, por que é fé? Porque ninguém é salvo mais, porque merece. Então, você é salvo porque Jesus morreu por você. Agora você vai andar de fé e capacitado com uma unção. E tem a palavra. A palavra, o que é? A palavra é um manual, querido, como você dirige esse carro. E você precisa, né? A palavra é que você vai descobrir, querido, aonde você tem que chegar com esse carro. A palavra é, querido, o teu manual. O manual do fabricante é a palavra de Deus. Nós vamos, querido, então, agora ver que Jesus nos salvou. Agora, querido, ele faz uma promessa lá em Atos, capítulo 1, versículo 4. Põe lá para mim. Olha bem, que diz aqui. Um dia, quando Jesus estava com seus apóstolos, deu esta ordem. Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Vamos lá. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. 6. Vamos lá. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhes perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu:
não cabe a vocês saber a ocasião do dia em que o Pai marcou para a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão, diga comigo, poder. Para quê? Fala assim, para ser testemunhas. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. O que você precisa entender? Nós recebemos o Espírito Santo pela graça para ser salvo. Mas após que receber o Espírito Santo, você tem que buscar o poder do Espírito Santo para ser testemunha. Por quê? Porque você vai contar, querido, para as pessoas que o seu Jesus é um Deus vivo, porque você vai contar as maravilhas que Ele está fazendo na tua vida. Ninguém pode ficar, querido, sem ter as maravilhas de Deus acontecendo constantemente na sua vida. Por quê? Porque Ele te dá o poder para fazer maravilhas na sua vida, para você contar para as pessoas, o seu testemunho. Então você tem que ficar, querido, tranquilo, mas buscando a Deus incessantemente para você ser revestido de poder. Para quê? Para ser testemunha de que o nosso Deus é um Deus de fato, vivo, que atua poderosamente. Amém? Agora vamos ver, querido, para outros fins. Quando você está buscando a Jesus, agora você é testemunha de Jesus, você tem seus problemas, você tem sua vida pessoal, você tem os seus negócios, e Deus tem promessas para você nos seus negócios. E você tem que entender que após esse selo, essa promessa do Espírito Santo, você se torna uma pessoa diferente, você já não é mais uma pessoa desse mundo. Diga comigo, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Uma posição que você tem que ter, querido, para começar uma nova história. Você tem que assumir a sua identidade pela fé. E essa sua identidade está em 1 Pedro 2,9. Olha o que Deus chama nós. Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. Diga comigo, dedicado a Deus. Quando o pastor está falando de você ter uma vida dedicada a Deus, você não entende, querido, que não existe negócio de você ser de Deus sem estar dedicado a Ele. E vocês são, olha bem, mas vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Diga aqui, só aqui eu já tenho toda a direção da minha vida, toda a direção da tua vida. Aqui você tem a razão para buscar Deus, o propósito de buscar Deus, só que permaneça aqui. Mas Deus é um Deus poderoso que faz muito mais. Muito mais. Enquanto você está anunciando a glória dele, querido, Ele tem um projeto na tua família, Ele tem um projeto nos seus negócios. Amado, sabe quem que ungia as coisas? Diga comigo, sacerdote. Fala assim, segundo essa palavra, se eu sou salvo, se eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou sacerdote, eu sou povo santo. E porque eu sou dedicado a Deus, fala, porque eu sou dedicado a Deus, eu posso ungir minha casa, eu posso ungir meu filho, eu posso mandar o diabo embora. Fala aí, querido, eu posso ungir minha igreja, eu posso ungir meu corpo, porque quem unge é sacerdote. Fala aí. E Jesus me faz um sacerdote. Fala, não porque eu mereço, mas porque Ele fez um sacrifício vivo e Ele me ungiu. Querido, Deus se fez homem e te ungiu com o Espírito Santo, para que você seja rei e sacerdote na terra, para você assumir sua posição, querido, de autoridade na terra.
E você, querido, pode ungir, pode decretar, pode proclamar, mas você precisa saber que você foi ungido para ser povo que pertence a Ele, dedicado ao seu serviço. E após isso, enquanto está dedicado, você tem todo esse direito. Tem um monte de crente, querido, que ele vai ungir alguma coisa, não funciona. Ele vai orar, não funciona. Por quê? Porque ele não é dedicado a Deus. E quando você se dedica a Deus, um dia Deus lembra de você. E Ele tem algo especial para você. E Ele, querido, vai mandar alguém profetizar na tua vida. Na hora que esse profeta vem, querido, profetizar na tua vida, com certeza o Espírito Santo já te unge para aquela profecia. Mas o crente tonto, que não tem palavra, que não está dedicado a Deus, perde todas as bênçãos de Deus para a vida dele. Por quê? Porque ele não tem uma vida dedicada a Deus. Amado, se você quiser saber bem simples como é que é, fique firme numa igreja, descubra o propósito daquela igreja, de Deus para aquela igreja, e ajude nele, fica firme, fica crente xarope mesmo, e Deus vai fazendo a tua obra. Esse é o meu segredo. Tá? E aí, querido, bom, com esse versículo aqui, eu selo diante de você que você, sendo salvo e dedicado a Deus, agora você é rei, sacerdote, você pode ungir seu sítio, você pode decretar, você pode expulsar demônios, você pode curar enfermos, você pode fazer tudo isso. Mas, para fazer isso, você tem que ser dedicado a Deus e recebendo as unção, recebendo os dons, o poder. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo que nós precisamos para ter uma vida que agrada Ele. Diga comigo, a primeira unção, batismo, é capacitação para viver uma vida que agrada a Ele. Agora, querido, quando Deus vai te dar uma promessa, você precisa tomar posse, saber que você agora vai ter que buscar a autoridade, o conhecimento da palavra, de como se comportar para aquilo. Por exemplo, quando eu abri a loja, chegou um ponto da minha loja deu zebra. Aí eu vou buscar Deus. E Deus falou comigo: você não tem educação para receber o que eu tenho para você. Então eu tive que mudar a minha natureza, o meu modo de ser. E aí, conforme eu fui mudando o modo de ser, levantou a loja de novo e eu prosperei. Então, qual que era? Para ter a unção, você precisa ser transformado pelo poder de Deus, por meio do conhecimento que você tem de Deus, do Senhor Deus, que está lá em Pedro também, capítulo 3. O poder de Deus tem dado tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, conforme o seu poder, conforme o conhecimento que nós temos dEle, né? Ele não faz nós sermos participantes da sua própria glória e virtude. Participante. Para quê? Para que você, querido, comece a ser usado pelo próprio Deus para cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. Você precisa de unção em tudo. Diga, eu preciso de unção. Diga, para trabalhar. Diga, para ser um esposo. Eu preciso de unção para ser uma esposa. Fala, eu preciso de unção para ser um filho. Vamos, gente. Você precisa de unção para tudo. Você precisa de uma palavra para saber o que fazer e a unção para poder realizar, ser bem sucedido. Amém? Querido, olha bem. Quando Jesus ele foi ungido, está lá em em Lucas 4,18. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista ao cego, libertar os que estão sendo oprimidos. Agora eu quero que vocês abram a parte que Jesus leu, está em Isaías 61. Preste bem atenção. O Espírito de Deus estava sobre Jesus e agora esse mesmo Espírito está em você por causa de Jesus. Então, olha bem. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos e para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão em prisão. Esse é o primeiro ministério teu.
o mesmo ministério de Jesus, você é representante de Jesus na terra. Esse aqui deve ser o ponto de apoio da tua empresa, da tua família, da tua casa, dos seus estudos, da tua vida. Aprendam isso. Para que o Espírito Santo vem sobre você? É para você ter essa posição. Agora olha bem, mas não para, diga comigo, não para. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. Diga comigo, consolar o que chora. Vamos lá. Para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão com que o meu direito, o que é direito, e serão como árvore que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão as coisas que haviam caído, e cidades que tinham sido arrastadas há muitos anos estavam em ruínas. Meu povo, estrangeiro virão e cuidarão de suas ovelhas, das suas plantações e das suas parreiras. E vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. A vergonha e a desgraças que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam, mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riqueza e serão felizes para sempre. O Senhor diz: eu amo a justiça, odeio o roubo e o crime, serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa. Eu farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Querido, isso aqui é promessa para nós, e posicionamento que nós temos que ter pós-salvação, e promessa para nós, e posicionamento, tá? Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor fez. Nosso Deus fez. Ele nos vestiu com roupa de salvação, com capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça e como uma noiva que enfeita com joias. Aleluia. Assim como a terra faz crescer as árvores no jardim, o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação, e todas as nações cantarão hinos de louvor a Ele. Volta lá, Lucas. O Senhor Deus deu o seu Espírito e me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Me enviou para anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos e libertar os que estão sendo oprimidos. Certamente ele leu tudo que eu falei, tá? Mas Lucas colocou resumido. 9. Anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Vamos lá. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga, sentou-se. As pessoas ali presentes olharam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. 700 anos
Isaías profetizou. E Jesus falou hoje, querido, é para você, vibra aí. Fala Jesus, obrigado. Porque quem falou hoje se cumpriu foi Jesus, querido. Já cumpriu, eu sou dono dessa promessa, você é dono dessa promessa. E a prova, querido, é que nós recebemos a unção de Deus, o poder de Deus. E agora, querido, eu vou falar de prática. Glória a Deus, aleluia. E depois, querido, o que o mundo quer ver, querido, é coisas visíveis. O meu primeiro pastor, ele falava assim, Trovati, e eu evangelizava, querido, até os postes da cidade. Ninguém ligava para o que eu falava, acho que não liga até hoje. Mas, querido, o meu pastor falava assim, Trovati, mas o dia que eles vêem a casa que você vai morar, o carro que você vai andar, a roupa que você vai vestir, aí eles vão ver que Deus é Deus na tua vida. Porque essa é a linguagem do mundo. E você tem que entender, querido, que nós não estamos buscando a Deus para ficar rico, nós estamos buscando a Deus porque a palavra dele tem que se cumprir na tua vida, porque ele disse, e se não se cumprir é culpa tua, não é para juntar tesouro aqui na terra, é para juntar no céu, mas é, querido, para você viver para a glória dele, não é para você ser feliz, você está com intenção errada. Por isso, você vai buscar Deus, não vai dar certo. Mas se você estiver buscando Ele, querido, para viver para a glória dEle, tua vida será uma emoção pura, querido. Entenderam? Eu vou pedir para o Luiz vir aqui. Luiz, eu quero fazer uma pergunta para você e você me ajuda na pregação hoje. Eu vou mostrar para você, querido, o que é unção. Às vezes você fica esperando uma rajada, né? Pode vir aqui que nós devemos ungir. Eu já falei, unja, querido, os postes da rua, unja a sua cidade, unja a tua casa, unja teu negócio, unja teu documento, unja, querido, escreve teu nome e unge ele, faz alguma coisa, seja um bom cumbeiro, porque os macumbeiros que estão querendo acabar com tudo. Ó, eu vou fazer uma pergunta para o Luiz aqui, ele vai falar para vocês, se funciona ou não funciona. Faz alguns meses o Luiz ligou para mim e falou, pastor, eu quero ser membro do teu ministério. Eu preciso de cobertura. Ele não vai testemunhar hoje, porque o testemunho dele é longo, mas eu vou fazer uma pergunta só para você entender sobre a palavra de hoje, tá? O que é unção? E não é pastor, não é ministério, é o Deus que tem um propósito no ministério. É o Deus que tem um propósito na vida do pastor e Deus tem um propósito na vida dele. E o Luiz, ele precisava voltar para a unção. Né? Deixa eu te perguntar, Luiz, depois que você se decidiu ser membro do ministério e confessa que é membro do ministério, mudou alguma coisa? Mudou muito. Muito? As promessas que o Senhor estava anunciando através dos irmãos, os profetas, e que há anos e não aconteciam, desse momento para cá, tudo começou a acontecer. Em poucos meses, né, Luiz? Em poucos meses. Poucos meses, né? Também a esposa melhorou? Sim, bastante. Sim. Né? E um outro dia você vem contar o que o Senhor fez, né? Ah, sim, com certeza. Você tem certeza que há um poder de Deus agora te ajudando? Com certeza. Com certeza. Tenho absoluta convicção disso. Amém. Glória a Deus. Outro dia ele vai testemunhar, tá, querido? Isso aqui é só para você saber. Agora, olha bem, tem um outro testemunho aqui, que é da minha filha Mônica. Eu quero que ela venha aqui agora. Aqui está a minha filha, ó. Essa aqui é a Mônica, tá? E a Mônica, ela vai falar para você, querido, olha bem, Deus tinha uma promessa na vida dela. E ela buscava Deus que nem doida, mas enquanto ela não entendeu a palavra, coisa, né, as coisas... E vamos perguntar para ela se foi fácil. Foi fácil, Mônica? Não foi. Não foi? Foi. Foi difícil, né? Foi difícil porque, assim, é aquilo que o pai falou da educação. Isso foi o fator primordial na minha vida. Eu falo assim, que eu passei por uma libertação que a gente sempre está na igreja, né, buscando libertação e tal, mas tinha coisas que eu não entendia porque não acontecia na minha vida. E eu precisei ouvir coisas muito simples que me libertou. Que eu falo assim, eu não acredito numa vida espiritual e bem-sucedida se você não tiver disciplina.
E eu falo de uma disciplina radical, de você buscar Deus, de você acordar cedo, buscar o Senhor, ler a palavra. Então, quando eu me posicionei, porque eu falava assim, Deus, eu estou esperando, nada acontece na minha vida. Eu trabalhava, eu não via frutos. Mas quando eu me posicionei radicalmente, irmãos, eu falo, não foi nem um livro cristão, tá? Não foi um livro cristão, foi um livro Milagre da Manhã. Ele me ensinou a ter educação e disciplina. Acordar cedo, orar com compromisso. Assim, ó, radical. Radical, não ter vontade, mas ser radical. E acordar, você está ali louca para desligar o despertador e falar, não, eu vou acordar, eu preciso. Eu me posicionei como uma pessoa bem-sucedida. E quando eu me posicionei na educação de acordar, eu falei, o que uma pessoa próspera e abundante faz? Eu aprendi que eles acordam às 5 da manhã. Que eles têm tempo com Deus. E eu comecei a falar, não, eu não sou, mas eu vou agir como se eu já fosse. E eu sarrava, eu falava para minhas amigas, eu falava assim, ó, eu aprendi que todo rico, próspero, ele acorda cedo. Eu ainda não sou, mas eu já vou me comportar como eles. E, irmãos, de verdade, eu vi assim, Deus começar a fazer tão rapidamente na minha vida. Eu falo que 10 anos de crente não aconteceu na minha vida o que 6 meses aconteceu. Ela já era de Deus, buscava Deus desesperadamente, cheia do Espírito Santo, mas ela não tinha uma disciplina na palavra, ela não executava o exercício da palavra. Então, às vezes, querido, o cristão ele não tem uma atitude e a vida dele é travada. Por isso que Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. Após, querido, ela se submeteu a uma disciplina da palavra, a uma mudança de natureza. Ela era desperdiceira. Eu falava para ela, olha como é que você abre a torneira de casa, olha como é que você... As pessoas pensam que o pastor está falando de economia, de coisa. Não é, querido, é natureza. Né? E uma das maiores lutas de todo empresário hoje é o desperdício. É a falta de dedicação, a falta de propósito, a falta de... E ela dedicou a isso. Ela falou, querido, se for contar o testemunho aqui, demora muito, mas quanto tempo faz que você começou o seu negócio? Que eu abri empresa física foi em março do ano passado. Tá. Mas que eu me posicionei de falar, eu vou fazer alguma coisa, foi em 2017. Não tinha noção nenhuma de empresário, né? Não, nada. Se assustou nada. com tudo. Tudo, com certeza. Se assustou, ficou horrorizada. Com certeza. Até hoje, né, fica, né? É, chocante. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está devendo alguma coisa? Nada, graças a Deus, nada. E como é que é a renda lá? É boa? Muito boa, nossa. Muito boa? Nossa vida mudou muito. Compra fiado? Não, assim, só Você boleto, tá dias, devendo? né? Então, mas tá devendo? Não devo nada. Muito importante isso, ó. Nunca dá Então, o mas passo. antes, o que aconteceu? Eu vim aqui no Pai. Irmãos, até para eu vir para Bandeirantes, meu pai me ajudava, tá? Eu não conseguia vir aqui. A gente nunca passou necessidade, mas a gente não tinha uma folga, tipo assim, para uma liberdade. A gente não tinha, tá? Nós nunca faltou nada, para a glória de Deus. Deus supriu na gestação, em tudo, mas a gente não tinha aquela... Sabe quando o dinheiro... Gente, o dinheiro tira a paz, tira a paz. A briga, você briga mais quando não tem dinheiro. Se acontece algum imprevisto, eu brinco assim, se um pneu fura quando você não tem dinheiro, você perdeu a paz. Importante saber disso. Para que ter dinheiro? Para ter paz. Para que não gastar mais do que ganha? Para ter paz. Por quê? Porque um cobrador, querido, o demônio vem junto, querido. Mas não é porque o cobrador está vindo. É porque você fica endemoniado. Porque você fica nervoso, preocupado. E isso não comunga com o Espírito Santo. Então, para que nós não gastamos dinheiro e juntamos um dinheirinho? Para ser mais cheio do Espírito Santo. Né? Por que ela tem que ser próspera? Para ser mais cheia do Espírito Santo ainda. Pastor, mas não tem? Então, tem que se virar nos 30 e ser cheio do Espírito Santo, mesmo que a vida é tudo desgastada. Mas você vai ver, querido, que depois que tem dinheiro é bem mais fácil. Tá? E se você tiver uma vida simples, você já pode ser cheio do Espírito Santo e Deus pode te orientar. Mas assim, para encurtar, né, a história, o Leandro, né? Cadê o Leandro? Leandro não veio? Leandro? Vem cá, Leandro, um pouquinho. O Leandro, ele esteve lá no Café da Mônica, lá em Dourados, e eu vou perguntar para o Leandro, como é que é o Café da Mônica lá, Leandro? Então fala aqui para eles.
Fala aqui. Como é que é, Leandro? O que o rapaz falou para você lá, que você está contando para mim? Então, a gente estava lá em Dourado essa semana, e veio mais um, né? E aí, no último dia, que eu estava em Dourado, que fui para Campo Grande, falei, Renan, vamos tomar um café lá na Doce Presença, né? Eu falei que é filha do pastor Trovati. Só que ele não se ligava o que era isso, onde era, né? Aí nós chegamos lá para tomar café, ele falou assim, ô Dog, mas eu vim aqui ontem fazer reunião com o pessoal. Então, quer dizer, o pessoal marca reunião lá no café da Mônica. Por quê? É um lugar muito bonito, é um lugar bacana, e um lugar que você sente a presença. E nós entramos lá e falamos assim, nossa, mas aqui é legal demais, não, eu vim aqui ontem aqui. E é bonito aqui mesmo, eu gostei do café daqui. Tanto ele como o cliente dele, ficaram horas lá na reunião. E ontem, conversando com o pastor, eu falei, pastor, o pessoal marca reunião lá no estabelecimento da Mônica. Glória a Deus. Aí, querido, olha bem. Obrigado. Não é só a bênção da prosperidade, é como ela veio. Um milagre, né? E já tem 2 lojas, né? Estamos com 2 lojas, para a glória de Deus. E assim, quando eu e o Atos tomamos essa posição, igual a gente falou, eu sempre me senti muito abençoada, né? Desde que eu me converti, eu sempre me senti assim, meu Deus, extremamente abençoada, né? Desde que o Atos surgiu também na minha vida, né? A gente sempre teve uma gratidão no nosso relacionamento muito grande, na nossa vida. Então, a gente sempre teve uma vida muito boa. Só que faltava esse destravar, sabe? Isso sempre faltou. Aquela bênção final, sabe, para completar. E quando eu e o Atos tomamos... Faltava dinheiro, né? É isso mesmo, exato. Tinha Para todas as prosperar. bênçãos, não tinha dinheiro. A gente era de Deus, sempre buscamos muito o Senhor, a gente sempre teve esse hábito, né? Mas eu falo assim, esse foi o ponto da nossa vida, a educação e o parar de murmurar. E, claro, gente, a disciplina, né? Isso aí nem precisa falar, né? Dízimo, a gente sempre foi dizimista, sempre foi extremamente ofertante. Às vezes a gente dava oferta. O Atos tem um coração assim, ele já deu carro, ele já abençoou muitas pessoas. Só que a gente falava, nossa, mas quando que nós vamos colher, né? Quando que nós vamos colher? Mas esse ponto da posição, da educação, a gente ficou, eu e o Atos ficamos, não sei se foi 2 ou 3 anos sem ter cartão de crédito. A gente cortou o cartão de crédito. A gente parou de comer fora muito tempo. A gente ficou, tipo assim, uma vez na semana pediu uma pizza. A gente começou a ter educação real ali, de consciência. E se não fosse essa consciência, Deus com certeza não tinha dado a empresa para a gente. Porque foi esse começar lá do baixo, fazendo pão de mel, economizando, guardando cada recorte de chocolate para poder usar no outro dia, fazer conta. Se não fosse essa consciência que eu e o Atos tivemos, com certeza Deus não teria derramado, porque eu ouvia falar que chega um ponto que a bênção começa a correr atrás de você e que você fica até assim, ó. Eu falo, Deus, é tão rápido que as coisas estão acontecendo que eu fico muito surpresa. Só que eu me lembro dos dias que eu comecei a agradecer sem ter. Irmãos, eu me lembro que quando eu comecei a pegar hábito de escrever, e eu ensino os meus seguidores, gente, escreve, tem um caderno. Eu comecei a escrever. Eu me lembro num dia de eu acordar frustrada, minha casa bagunçada, aquela situação, eu comecei a olhar, respirei fundo, eu lembro, Senhor, eu te agradeço pela minha casa. Eu comecei a ser grata por tudo, mas não é gratidão de falar da boca para fora. Eu estou falando de agradecer de coração, olhar a geladeira que você tem, olhar o carro que você anda. A gente ficou andando um tempo num carro que não era do nosso agrado, a gente nunca compraria no normal. Mas eu todo dia eu e o Atos falava, nossa Deus, obrigada por esse carro. Eu abençoava as coisas, porque o que acontece? Quem murmura não tem nada, gente. Quantas vezes você vem na igreja murmurando, você está lá na tua casa, você está murmurando pelas coisas. Começa a agradecer, ter prática. Eu estou falando, tenha prática. Se você não acorda cedo e não busca Deus em primeiro lugar, querido, você vai patinar mais 30 anos, sua vida nunca vai sair do lugar. Não vai, não adianta. Não vem falar que você é bem sucedido sem orar, sem gastar pelo menos 1 hora na presença de Deus, que eu não acredito, de verdade. Porque eu sei, e olha que eu buscava ao Senhor, mas eu estou falando de buscar sem disciplina. Você não vai ter resultado na sua vida. Se você começar a se posicionar, pode saber, ó, vai vir. Começa a vir, gente, vem natural, que você fica assim, ó, surpreso. Eu fico surpreso com o que Deus fez de verdade. Para vir aqui, né, eles compraram uma SW4 à vista, né, filha? Bem, à vista. À vista.
Glória a Deus. Querido, o que eu quero fechar essa noite para te dizer? Isso é unção. Do Luiz, né, que ele vai testemunhar outro dia, né? A Mônica falou um pouquinho mais, porque eles não vão estar aqui no próximo culto. Mas o Luiz, ele vai sempre estar aqui, então ele vai testemunhar outro dia. Querido, é unção. Você aprenda uma coisa, pastor, qual o posicionamento para mim ter unção? É o mesmo para ser arrebatado. Quando Jesus vinha arrebatar a igreja, eu sou apaixonado, querido, pela minha vida eterna, porque não vai ser uma vida normal. Só que eu determino, querido, como vai ser a minha vida eterna através do que eu faço para Deus aqui. Jesus falou assim: eu venho cedo e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu não quero riqueza aqui se não for para a glória de Deus. Por quê? Porque a minha riqueza, querido, está lá no céu. As pessoas pararam de pregar sobre como é que vai ser a vida na eternidade, e nós temos que voltar a falar sobre isso, porque o nosso coração, nossa mente tem que estar com foco lá no céu. Porque lá no céu, querido, tudo que você faz para Deus aqui vai ser recompensado. Você vai ter aparência, você vai ter roupa, você vai ter cargo, você vai ter, está tudo na Bíblia. Não pena que nós não dá tempo de estudar hoje aqui, mas você pode estudar. Você vai ver lá em Apocalipse, Jesus falando que conforme a pessoa persevera, ele vai receber um cetro para reger as nações, que outro vai receber isso, que outro vai receber aquilo e tal e pá. Você vai ver, querido, que Jesus fala que sobre aquele que é fiel, ele vai colocar sobre 10 cidades. Então acontece, depois que tudo acabar e Deus fizer novo céu e nova terra, nós seremos reis e sacerdotes na eternidade, e a sua vida aqui na terra vai determinar quem você vai ser lá, se você vai ser uma pessoa importante ou não, que roupa você vai vestir, se você vai ser uma pessoa, né, querido, lá importante, vai reger, tudo que você faz aqui, vai, querido, receber lá. Posição para você viver na unção. Você tem que lembrar que Jesus falou que ele vai vir primeiro nas nuvens como um ladrão. Depois, querido, que ele vier a primeira vez, e a primeira leva for arrebatada, o primeiro arrebatamento, Jesus virá nas nuvens, ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem quando, mas ele vai arrebatar primeiro os mortos, que serão ressuscitados com o corpo glorificado, e os vivos serão, num piscar de olho após isso, transformado e arrebatado, e vão para uma festa que chama Bodas do Cordeiro. Quando fala Bodas do Cordeiro, quer dizer festa de casamento do Cordeiro. E só vai a noiva. E quando Jesus arrebatar a igreja, que ninguém vai ver, vai vir como um ladrão, pode ser hoje ainda, pode ser daqui a pouco, nós seremos poupados da grande tribulação, e a porta da graça fecha, o sacrifício de Jesus não vale mais. Mas vai ficar um povo crente aqui, querido, e sabe qual o povo crente que vai ficar? Aquele que está dando bobeira, aquele que não está extremamente cheio do Espírito Santo, e aquele que não está trabalhando na igreja, ou para a igreja, vai ficar. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim, que o servo que não tiver cuidando dos seus, né, vai ficar. A Bíblia diz, querido, que a noiva que está esperando o noivo, que não tiver cheia do azeite, vai ficar. Vai ficar. Aí, querido, daí, após o arrebatamento, eu falo, capaz, eu morro por Jesus, mas eu não vou para o inferno. Então, eles vão fazer você negar Jesus. Certamente se você ficar, tá, não nega Jesus, você vai morrer por Jesus. E aí, durante o primeiro 3 anos e meio, você vai ser ressuscitado também, e vai voltar com Jesus depois dos 7 anos. Nessa festa da Bodas do Cordeiro, já vai definir tua função, teu cargo, teu lugar no reino do céu. Quando eu me converti, o pastor sempre contava uma ilustração sobre os galardões, sobre as coroas. Querido, coroa
prêmio por uma missão. Então vamos supor, o cara ia lá correr, né? Ele recebia uma coroa de uma folha, né? Então só os vitoriosos e todos que são apaixonados e cheios do Espírito Santo são mais que vencedor. Então eles vão receber a coroa da vida, coroa da justiça, coroa. Então você vai receber algo muito grande quando Deus tem uma missão para você e você cumpre ela até o fim. Amém? A coroa. Então o pastor contava assim, querido, que uma irmã na igreja, o pastor ficava invocado porque ela não fazia nada. Mas ela orava muito, mas não fazia nada. O pastor queria que ela fizesse essas coisas. E os dois, querido, foram para o céu. Morreu os dois, foi para o céu. Chegou lá, querido, no céu, o pastor recebeu uma coroa e tinha uma pedra bonita na coroa. E o pastor ficou tudo contente. Que coroa bonita e que pedra maravilhosa. Aí, querido, ele perguntou, o que é essa pedra? Essa pedra aqui é pela missão que você cumpriu na terra. Aí ele ficou muito feliz. Só que daí, querido, um dia lá ele viu a irmãzinha passar com uma coroa, mas tinha pedra para tudo quanto é lado, e a irmãzinha andava até torta, assim, com aquela coroa, né? Porque era tão pesada, né? E o pastor falou, mas como que ela pode ter uma coroa daquela? E eu só com essa... Aí ele já chamou de pedrinha. Só com essa pedrinha. Aí o Senhor falou para ele assim, então, todas aquelas pedras e aquela coroa, ela recebeu pelo que ela fazia. E a pedrinha que você tem aí, se não fosse ela ter orado e feito por você, nem essa você teria. Né? Então, querido, nós temos que nos dedicar ao Senhor, querido, porque vai ter coisas no céu que nós nem imaginamos. Eu imagino assim, né? Uma vida de gozo, de alegria e de posicionamento ao qual, querido, vai representar o que eu agradei a Deus toda a minha vida. Jesus, ele falou assim, para nós, não receber aqui na terra. E se nós receber, querido, é para, diga comigo, para uma missão, para um propósito. Diga, para ganhar mais galardão ainda, fala aí, ganhar mais galardão ainda. Então, tudo que Deus põe na tua mão, que não pega como teu, pega para administrar para Jesus. Seja família, seja dinheiro, seja carro, seja nome, seja fama, seja glória. A unção que vem em você para você prosperar. E para cumprir uma missão, para quem? Porque você será chamado de sacerdote, rei de Deus, querido, já aqui na terra. E depois isso tem que continuar no céu. Na hora que você pega, eu comprei, eu ganhei o meu carro, né? Se ferrou. Dá glória a Deus, querido. Dá glória a Deus, tá? Para você estar no ponto. A hora que Jesus vir, vai, querido. Não passa pela tribulação. Tem crente que acha que vai sofrer, né? É pós-tribulação, né? Querido, não vai nessa, é mais ruim. Acredite na pré-tribulação, tá? Pós não. Tá? Não sou contra. Se for pós, não tem problema, tá? Eu te respeito, meu irmão, que é pós-tribulação. Mas eu sou pré, tá? Me respeita também. Então, nós temos que buscar, querida, Jesus para estar pronto. Como é que eu estou pronto? A unção vai ser mantida na tua vida se você estiver firme na sua salvação, correndo do pecado, buscando a santidade de Deus, tal. Trabalhando para Deus na igreja e se mantendo, querido, cheio, transbordando e prosperando e executando o que o Senhor quer. Na hora que Jesus vir, você vai ser arrebatado. Mas a unção de Deus, querido, ela vem para fins específicos. Se você recebeu uma profecia, busque a unção de Deus e a educação que a Mônica falou que teve que ter, para que a promessa de Deus cumpra na tua vida, senão não vai acontecer. Amém? Você que está ouvindo em casa, feche teus olhos agora, e eu quero orar para você, querido. Eu vou ministrar uma oração na tua vida. Eu quero que você feche os olhos, vamos fazer vocês aqui também? Fechem os olhos um momento, esquece um pouquinho a oferta, tudo aí. Feche os teus olhos, sentado mesmo. Aleluia. Respire bem fundo,
Respira bem fundo. E pensa assim: Jesus. Fala assim: Jesus. Vou dar um tempinho para ele te vir sobre você. Fala assim: querido Espírito Santo, eu te quero. Eu preciso de ti. Vem sobre mim. Aleluia. Aleluia. Só receba essa oração. Pai, escreve o nome dessa pessoa que está me ouvindo no livro da vida. Dá uma unção para ela, Pai. E se ela não tem promessa, Deus traga ela para a igreja. Levanta profetas para profetizar, para lembrar dela, Pai. E depois Deus ensina ela a buscar a Tua presença, Tua palavra, para que as Suas promessas se cumpram na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem pedido de oração para nós fazermos ao vivo? Vamos ficar em pé para nós orarmos como igreja? Diga assim: como igreja, eu repreendo a enfermidade no neto. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, sai do neto em nome de Jesus. Espírito Santo, entra com vida. A morte saia, a vida entre. Em nome de Jesus. É Bento? É o Bento. Bento, em nome de Jesus. Pai, essa oração foi para o Bento. Que o Senhor restaure a vida do Bento. A partir de agora, Pai, eu declaro a recuperação dele em nome de Jesus. Digo assim: em nome de Jesus, espírito de morte, solta o Vanderlei. Solta em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, solta em nome de Jesus. Solta o corpo dele. Solta a alma. Solta o espírito em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, manda um anjo lá e paira sobre ele, que ele receba a vida em nome de Jesus. Diga: eu profetizo vida. Eu profetizo o poder de Deus. Diga: e eu brindo ele agora. Nenhuma mão que tocar nele será invasores. Só, e eu declaro ungido. Os enfermeiros, o médico, os visitantes, em Jesus. Em Jesus. Amém. Diga assim: Senhor Jesus, o Eduardo, criança com ansiedade. Diga: espírito de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, sai dele em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai. Diga: eu profetizo alegria, libertação e bênção sobre a vida do Eduardo. Eu profetizo uma unção do riso e um entendimento de Jesus sobrenatural, em nome de Jesus. Diga assim: espírito de aflição sobre a Mônica, em nome de Jesus, se retire. Diga: Espírito Santo, move, cobre ela e dá uma unção do riso, da alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, agora, Deus, eu quero profetizar sobre a igreja. Cada membro aqui, Pai, comece, Deus, a ficar empolgado com a obra. Que eles comecem a vir na igreja, Pai, falar assim: eu sou servo de Deus, estou aqui para fazer as coisas acontecerem. Em nome de Jesus, Pai. Pai, que um manto de prosperidade repouse sobre todos aqui. Em nome de Jesus. Amém
Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe sua vida. Pai, abençoa quem está nos ouvindo. E que essa semana seja uma semana muito abençoada. Que os seus anjos, Pai, ajudem elas, Pai querido, a administrar suas vidas. E haja muita prosperidade, Pai, em cada pessoa que está nos ouvindo. Muita unção, Pai, unção para realizar os seus propósitos, Pai. Tanto aqueles gerais quanto os pessoais, em nome de Jesus. Amém.